de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco sobre o início dos campeonatos estaduais. Eu ia deixar para gravar esse vídeo lá para sexta-feira, que aí seria a véspera de sábado, né, quando realmente os estaduais iriam dar início. Eu acreditava que os estaduais iriam dar início no sábado, mas acabei descobrindo recentemente, analisando o site do Lance, que alguns estaduais já vão começar um pouco antes. Inclusive, hoje à noite já tem alguns estaduais começando. Calma, ainda não é o Paulista, não é o Carioca, mas os outros adjacentes, aqueles talvez menos importantes, estão começando hoje, e isso eu acho bem importante. Além de trazer aqui para o canal, também noticiar todo mundo que isso está acontecendo, porque a gente não aguenta mais essa pausa do futebol. Também não acho que a parte de... Eu sei que tá acontecendo a copinha atualmente, mas não é a mesma coisa, não supre talvez essa necessidade da gente realmente acompanhar o nosso time do coração e verdadeiramente acompanhar um futebol bem feito, já que na copinha, aqueles garotos de formação, um futebol mais ruim, atrocidades acontecem, né? Igual foi o ocorrido do gol dado para o Palmeiras, que aquilo ali foi a maior atrocidade, já começando o ano com a maior atrocidade de todos os tempos, em que a bola, o garoto chuta, a bola bate no travessão e pinga fora da linha do gol, tipo, bem longe, não foi nem na linha pra gente falar que foi gol, e de repente, tanto o Boderia como o juiz dão um gol nesse lance bizarro. E como na copinha não tem VAR, não tem nem como verificar, mas aí a gente analisa aquelas pessoas que dizem que o VAR veio para piorar o futebol. Eu acho que isso aí é verdadeiramente o exemplo de que essas pessoas estão erradas, porque o VAR veio realmente para melhorar, porque, nossa senhora, que atrocidade, que coisa feia. Isso talvez possa refletir também no nosso futebol da parte profissional, porque são possivelmente árbitros que apitam na copinha que vão apitar também Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil, e aí a gente já começa a ter aquela palpitação, aquele medo de mais um ano a arbitragem influenciando diretamente em resultados que podem ser a favor ou contra o nosso time, né? Infelizmente. Mas, sem mais delongas, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, e bora pro vídeo. Eu vou começar falando do Paulistão. O Paulistão começa dia 10 de janeiro, no sabadão. Não sei se vão ser todos os jogos simultâneos, começando às 4 horas, mas pelo menos a maioria vai ser nesse horário, 4 horas, 4h30, e finalmente vamos poder sair desse ato que é esperar verdadeiramente talvez o principal campeonato estadual do Brasil acontecer, que é o Paulistão. Eu acho que isso é unânime para todo mundo, não dá para negar essa situação, porque realmente, além de ser um campeonato bem equilibrado, tem bastante confrontos interessantes por parte do Campeonato Paulista. Carioca seria talvez o segundo, mas assim, a distância é bem grande mesmo. Houve uma situação aí que um técnico, Tite, foi pro Flamengo na época falar que o Campeonato Carioca era maior, até mais disputado que o Paulista. Pô, não, né? Não vem querer meter o louco, tipo... Não, assim, as declarações do Tite são incríveis, né? Que eu acabei de puxar mais uma na memória. Teve essa de quando ele foi pro Flamengo para falar que o Campeonato Carioca estava em pé de igualdade ou até maior do que o Campeonato Paulista. E agora, quando ele chegando no Cruzeiro, ele meteu o louco falando que o Cruzeiro tem uma estrutura igual do Real Madrid. Nossa, igualzinho do Real Madrid, né? Pô, Tite, não força, né, amigão? Não força, né? Tá exagerando. Eu sei que o Cruzeiro tá se reestruturando, sei que o Cruzeiro está melhorando as suas estruturas, isso com certeza. Agora, já chegar a meter o louco e falar que tá igual do Real Madrid, pô, pelo amor de Deus, né? Calma, cara, calma. Não é assim que funciona. Mas, comentando um pouco sobre o Campeonato Paulista, a gente vai ter vários confrontos interessantes. Teremos um Palmeiras se estruturando, um Corinthians buscando a fuga do transfer ban para poder realmente estruturar o seu clube, o Santos trazendo boas novidades ao elenco, e também o São Paulo, que apesar de estar uma draga danada nos bastidores, tem obviamente sempre uma boa base para se aplicar no seu time, dado a gente
pôde observar isso no Campeonato Brasileiro do ano passado, que a base do São Paulo estava literalmente salvando o time, mantendo o time em uma boa colocação. Então acho que nada mais justo do que você realmente apostar na base, principalmente no Campeonato Paulista, que é um campeonato que é precursor aos principais, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Então eu acredito que alguns clubes, principalmente Corinthians e São Paulo, vão apostar bastante na base. Santos já é famoso de fazer isso, então possivelmente também vai ter alguns jogadores de base, apesar de que vai se noticiando algumas contratações interessantes que o Santos vem fazendo. E por último, o Palmeiras eu acho que talvez seja o único time que não vai apostar tanto assim na base. Apenas utiliza um ou outro jogador, mas o seu elenco é bem formado. Tipo, um time bem estruturado normalmente consegue ter um elenco bem formado. Só que sempre acontecem surpresas. Por mais que o Palmeiras tenha esse bom elenco, no ano passado quem levou foi o Corinthians. Então vamos ver se esse ano talvez o Corinthians consiga repetir essa conquista. Eu fiquei pensando também sobre os times que vão ser apresentados nesse Campeonato Paulista e que diversas vezes, quando se termina o campeonato, eu acho que dessa vez vai ser um pouquinho diferente, dado o calendário um pouco mais apertado. Antes mesmo de terminar o Paulista, alguns jogadores de outros clubes desse Campeonato Paulista vai ter assim seu caminho meio que encaminhado, porque justamente são bons jogadores que têm a sua ascensão nesse campeonato que acaba sendo inicial do ano. Bom, passando para o próximo campeonato, que é o Campeonato Carioca, que vai começar no dia 11 de janeiro, que é no domingo. Na verdade, o Campeonato Carioca começa, acho que na quarta-feira que vem, no dia 14. Só que eu descobri isso analisando essa informação do Lance, de que o jogo de 11 de janeiro é um jogo apenas, que é o Flamengo, que é um jogo adiantado, dado a situação de que o Flamengo vai disputar na data que seria esse jogo, que é um jogo adiantado, o Flamengo vai disputar a tal Super, acho que é Super Copa do Brasil, não sei se é Super alguma coisa, que é aquele jogo em que o campeão da Libertadores enfrenta o campeão da Copa do Brasil. E aí vamos ter o confronto então de Flamengo e Corinthians para decidir quem vai receber essa taça que para todo mundo é um pouco simbólica. Mas é óbvio que se um Corinthians ganha do Flamengo, o negócio fica feio pro Flamengo e o corintiano já começa o ano bufando de felicidade, né? Então, eu acho que vai ter sim um pouquinho de bons ânimos nesse confronto. Então, assim, pelo menos domingo a gente já vai ter esse confronto confirmado do time do Flamengo pra gente analisar como que vai ser estruturado, o que o Felipe Luiz vai providenciar, porque eu vi alguns boatos de que talvez o Flamengo venha com um time alternativo para o Campeonato Carioca, para poder se dedicar mais ao Campeonato Brasileiro e à Libertadores mais uma vez. E eu não acho isso ruim, porque literalmente você vai utilizar as peças que você tem no elenco, literalmente as peças também vindas da base, para poder apostar em sangue novo. Você pode até descobrir algum ativo interessante do seu elenco que possa ser tanto utilizado no time titular ou no elenco principal, como também pode ser vendido e entrar uma grana nos cofres do clube. Partindo para o próximo é o Campeonato Mineiro, que também tem um início dia 10 de janeiro. Então eu estava meio que certo e entendido de que os estaduais iriam literalmente começar no dia 10 de janeiro, porque em sua maioria vão iniciar nessa mesma data. Eu acho que justamente para que o calendário seja bem respeitado e possa ser bem construído, já que esse ano temos Copa do Mundo e as coisas vão se apertar e muito se falando em calendário das competições. Mas então teremos também o início do Campeonato Mineiro no dia 10 de janeiro. Outro que vai começar também no dia 10 de janeiro é o Campeonato Gaúcho, tendo grande, assim, acho que protagonistas desse campeonato, Grêmio e Internacional, o confronto sempre bem interessante, apesar de que o Internacional terminou o ano passado quase sendo rebaixado, e o Grêmio também não tá lá grandes coisas, então são duas equipes que não são tão boas assim, mas sempre quando acontece o Grenal, o jogo pega fogo e as coisas vão realmente à flor da pele. Então, também, então, o Campeonato Gaúcho começa dia 10 de janeiro. O outro campeonato que também começa dia 10 de janeiro é o Campeonato Baiano, tendo alguns times interessantes. Eu acho que há de se observar o Bahia, obviamente, nesse campeonato,
porque justamente é acho que talvez o melhor time da região e que possa, obviamente, ser superior a todas as outras equipes, dada a situação de que o Campeonato Baiano não é um campeonato assim tão difícil assim de acontecer. Mas acontece aquelas famosas zebras em que já houve ano em que o Bahia perdeu o Campeonato Baiano. E isso, cara, pra mim eu acho que é uma completa vergonha. Principalmente pro time que tem o investimento do Manchester City por trás e também um elenco que deveria ser mais respeitado e mais bem trabalhado. Acho que o Rogério Ceni entrou numa rotina assim meio ruim, que é aquela que ele não tá conseguindo se reinventar e trazer novidades para o elenco, trazer novidades para o seu estilo de trabalho. E a gente vê o reflexo isso em mais jogos protagonizados pelo Bahia. Então chegamos talvez aos dois campeonatos estaduais que vão começar ainda hoje. Um deles é o Campeonato Paranaense, que vai começar justamente hoje, dia 6 de janeiro, só que à noite. Eu acho que o jogo é um pouquinho mais à noite, às 19h30, às 21h30, não sei ao certo o horário. Mas teremos não só o Campeonato Paranaense, como também o Campeonato Cearense, começando hoje, no dia 6 de janeiro. Então, hoje mesmo já teremos alguns confrontos interessantes para poder observar e analisar como esses times vêm nos seus respectivos campeonatos estaduais e posteriormente nas competições, assim, que vão juntar principalmente os principais clubes, principalmente Brasileirão e Copa do Brasil. Então tudo isso vem com uma carga um pouco mais interessante e obviamente que todo mundo vai ficar de olho nesses principais times para saber como cada um vai estar se comportando. Então esse foi o meu vídeo comentando um pouco sobre o início dos campeonatos estaduais, já que teremos dois campeonatos estaduais já começando na data de hoje. Eu achei interessante gravar esse vídeo mais como uma forma de informação do que realmente algo novo, de novidade, porque justamente eu já tinha feito, acho que pelo menos 2 vídeos comentando sobre o início bem rápido assim dos estaduais, que normalmente inicia lá pro meio do mês, mas dessa vez está começando bem no comecinho mesmo. Só que alguns jogos, alguns estaduais estão começando antes ainda do que eu imaginava. Eu imaginei que seria todos no dia 10 e de repente descobri que vai ser vai ter o início de alguns estaduais justamente hoje, no dia 6. Então, mas e aí, o que você acha, o que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, compartilhe o vídeo caso você queira, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!